Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente, elevando o nosso pensamento em amor, buscando nos exemplos de Jesus, nos conhecimentos de Kardec e dos nossos irmãos de luz, a inspiração necessária para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para que tão logo possamos ser pessoas e espíritos melhores. Que essa noite nos relembre a necessidade da prática da caridade, da prática da partilha, e que possamos mais uma vez relembrar a necessidade de trabalharmos em união para um planeta melhor e principalmente para que todos, em um futuro próximo, possamos alcançar a luz e a paz do amor, a paz na sinceridade, na união, no crescimento e em Deus. Obrigada e que assim seja. Sob as bênçãos de Deus, de Jesus e dos espíritos luminares que nos trouxeram essa doutrina, vamos refletir hoje sobre espiritualidade é saúde. Poderíamos dizer espiritualidade e saúde, porém é mais exato que pensemos assim. Espiritualidade é saúde e nós vamos ver isso através da reflexão que iremos fazer agora. Dia 10 de outubro, agora vamos comemorar o Dia da Saúde Mental. E escolheram para este ano o cuidar de mim. Mantermos o cuidado conosco mesmo, nos preservando, para poder depois então cuidar do outro. Mas para falar de saúde, é necessário que a gente lembre a profilaxia, o que é mais importante. Nos dias de hoje, no nosso dia a dia, estamos usando muito a profilaxia. Lavar as mãos é o ponto alto, né, dessa profilaxia atual. Depois, guardar os alimentos, acondicioná-los em temperatura agradável, congelador. Os exercícios físicos, a alimentação saudável, o sono, todos esses são recursos profiláticos para o nosso corpo. Então é necessário que cuidemos, que tenhamos zelo para o nosso corpo, com o nosso corpo. Só que nós vamos agora refletir sobre a profilaxia espiritual, com Emmanuel, que ele nos lembra na lição 120 do Caminho, Verdade e Vida, intitulada Zelo Próprio, a seguinte mensagem. Então ele nos diz que a natureza física, não obstante a sua deficiência de expressões em face da grandeza espiritual, nos dá um vasto repositório alusivas ao zelo próprio. Quando nós ganhamos um corpo, lembra Emmanuel, para que a gente tenha oportunidade do progresso, é necessário que, desde o princípio, conforme ele nos lembra, nós estarmos bem cuidados. Aí ele diz, os órgãos e os sentidos são as potências do nosso corpo. Mas, semelhante santuário, ele chama de santuário, tabernáculo divino e santuário, é a expressão que Emmanuel utiliza para nomear o nosso corpo. Para que esse tabernáculo continue puro e saudável, ele não se ergueria sem as dedicações maternas. Então, desde bebezinho, somos cuidados profilaticamente pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos familiares. Vamos sendo cercados de todo cuidado. Quando a criatura toma conta de si, pequenininhos, temos quem nos cuide. Crescemos, tornamos-nos adultos,
tomamos conta de nós mesmos. E ele faz a seguinte observação. Quando nós tomamos conta de nós mesmos, nós vamos gastar grande percentagem de tempo na limpeza, na conservação, na defesa desse templo de carne em que nós nos manifestamos. Então ele diz, na limpeza, na conservação e na defesa. Nós, mulheres, ainda vamos acrescentar, na beleza desse templo de carne. Então, a nós, mulheres, ainda fica um tempo maior de dedicação. Quem nos ouve, mulher, vai compreender isto. Precisaremos cuidar da epiderme. Precisaremos cuidar da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos. Então, nós temos a responsabilidade de fazer essa profilaxia para o nosso corpo. E Emmanuel avança no raciocínio. Então, ele diz assim, se com o corpo perecível que estamos utilizando de uma forma momentânea, é preciso tanto cuidado que não será necessário, o que será necessário ao espírito, que é eterno. Então ele nos coloca essa questão e fica para nós essa reflexão. Se esse quadro fisiológico, como ele diz, passageiro e mortal, exige tudo isso, todos esses cuidados, que não requer da nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Então, quanto tempo nós nos dedicamos quando acordamos a lavar o rosto, escovar os dentes, higienizar as mãos, tomar um banho, alimentação, café da manhã. E muitas das vezes nos esquecemos da profilaxia da prece, do estudo, da meditação. E Emmanuel vem nos lembrar isso. E durante o dia a mesma coisa. Vamos tomar água, a água faz muito bem. Sim, a água faz muito bem. Muito bem. Porém, o que mais além dessa água? Ou de que forma nós utilizamos essa água quando bebemos? Lembrar de agradecer esse elemento purificador do nosso corpo e verdadeira energia, porque somos 70% de água, esse nosso corpo. Então, essas profilaxias que são necessárias para que possamos estar espiritualmente, fisicamente saudáveis. Aí o Emmanuel continua. Se já recebeste alguma luz, algum conhecimento, desvela-te e não perdê-la. Olha o cuidado, né? Se já temos um conhecimento, já estamos esclarecidos, vamos nos desvelar e não perder isto. Mas, continua ele, intensifica isto em si mesmo. Além de não desvelar, além de não esquecer, intensificar essa luz, cada vez mais. E o que é intensificar essa luz? É cada vez mais buscar esclarecimento, buscar oportunidades de melhoria. Isto é que é intensificar. E ele dá agora 3 passos, um protocolo de profilaxia, o que faz Emmanuel nessa lição. Então ele diz o seguinte: lava teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Lava teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Aí nós perguntamos, algum momento durante o dia nós lembramos de lavar os nossos pensamentos? Que quando ele parte do princípio que é preciso lavar, nós só lavamos o que não está bem limpo, ou está tremendamente sujo. Então, o convite que Emmanuel faz, esse primeiro passo,
lavar o pensamento nas fontes do Cristo. Cada um vai fazer, vai idealizar e vai fazer isso de uma forma. Desde que tomamos conhecimento dessa lição, dessa proposta de Emmanuel, nós imaginamos assim, tirar os nossos pensamentos, levar a fonte do Cristo e lavar. Que fonte é essa? Fonte cristalina, abençoada, pura, refrescante, energizante, que sedenta a nós, mata a nossa sede. Nada mais é do que a sua vivência evangélica, traduzida nos evangelhos, nos livros dos 4 evangelistas. Então, lavar o pensamento é exatamente essa proposta de vivência do exemplo do Cristo. Emmanuel, na lição 15 do livro Pão Nosso, ele chama de pensamentos a lição. E ele pega de uma carta de Paulo aos Filipenses que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que coisa extraordinária. É a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, item 8. E Emmanuel vem nos dizer que o Evangelho consubstancia o roteiro para que nós possamos vivenciar essa recomendação de Paulo. Quantas vezes por dia nós lemos o Evangelho? Quantas vezes por dia repensamos o Evangelho? E quantas vezes por dia nos alimentamos de Evangelho? Evangelho é profilaxia espiritual. E Emmanuel continua: renova os pensamentos. Essa renovação de pensamento, diz Emmanuel, não é tão fácil. Palavras de Emmanuel. Vou ler aqui para que vocês vejam que palavra dele. É a lição 15 do Pão Nosso. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Não vão desanimar, não, tá? Porque quando eu li isso, falei, se ele já fala que é difícil, para ele, imagina, né? Mas ele dá, o bom do Emmanuel é isto, ele chama atenção, mas ele dá o exemplo, ele dá a receita. E a receita dele é esta: renúncia, olha só, como fazemos renovação do pensamento. Renúncia e profunda dominação de si mesmo. Quando nós falamos de desapego, e nós já ouvimos nessa quarentena, então, dezenas de palestras sobre desapego. Todos tratando do desapego material. Porém, lá no Evangelho, e os Espíritos nos falam, o que realmente faz com que nós avancemos é o desapego. Mas o desapego à nossa personalidade. É renunciar a si mesmo. É o que Jesus fala. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, faça seu dever e siga. Isto que é renovar pensamento, segundo Emmanuel. E ele continua. Essas duas, tá? Renúncia e dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sem sacrifício de coração. É o que Jesus fala. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. É o sacrifício. Pensar é criar, diz Emmanuel. Continua ele. E muitas das vezes nós criamos mentalmente, né? E não vamos, às vezes, materializar. Mas aquilo fica em nós.
E se não for uma boa proposta, isso vai gerar uma doença. Isso vai gerar uma enfermidade. Isso vai gerar um descontrole. Enquanto que a criação, pensamento, pensar é criar. A criação de pensamentos bons vai nos levar à saúde, alegria, harmonia, a paz. E nos trazer muita boa disposição. Então, essa lição de Emmanuel, ela completa isto, né, que nós vemos na 120 do Caminho, Verdade e Vida. Lavar os pensamentos nas águas cristalinas da fonte do Cristo, do Evangelho. O segundo passo que ele diz é corrigir os sentimentos. Olha, vamos raciocinar. Nós corrigimos os dentes, corrigimos o cabelo, quase que mensalmente, né? Aparamos, corrigimos, damos um look necessário, mais bonito. Corrigimos os olhos, que há exercício para olhos, né? Que evita catarata, glaucoma, evita tudo isso. Corrigimos a postura, nos preocupamos com isso. Corrigimos a maneira de falar, falamos mais, né, corretamente, corrigimos tudo. Que momento nós pensamos em corrigir os nossos sentimentos? Como estão os nossos sentimentos? Como que nós vamos fazer essa correção, né, desses sentimentos? Aí é o Emmanuel também que vai nos dizer, prestando atenção no que nós estamos sentindo. Aí voltamos à indagação. Quantas vezes por dia paramos para ouvir os nossos sentimentos? Conversar com os nossos sentimentos. Isto vai nos ajudar a ter mais saúde. Bater um papo conosco mesmo, para que a gente se conheça. Nós ouvimos muitas expressões assim. Se eu for assaltado, eu não sei que reação eu vou ter. Nós trabalhamos com jovens e ouvimos muito isso deles. Se eu sofrer determinada agressão, não sei como eu vou reagir. As jovenzinhas, os jovens, por falta de a conversa com os nossos sentimentos. O que eu sinto por um assaltante? Como eu vejo um assaltante? Será que já vi lá o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Caridade para com os criminosos? Uma mensagem belíssima de Isabel de França, nos conclamando a caridade para com os criminosos? Eu tenho desenvolvido esse sentimento para com os faltosos? O que eu sinto quando eu vejo o noticiário com notícias tão, né, tristes, chocantes? O que eu sinto? Será que eu sinto aquilo que os espíritos, como Pascal, Fenelon, no mesmo capítulo do Evangelho, nos incita a sentir? É isso, esse trabalho de reconhecimento, de nós entendermos o que sentimos para fazermos a correção. Quando nós corrigimos um dente, nós sentimos que não está bem. Quando nós corrigimos a visão, nós sentimos que não estamos enxergando direitinho. Então, fazemos exercício. A correção da postura, a mesma coisa, nós sentimos e sensibilizamos isso. Mas os sentimentos, nós esquecemos, por vezes, de sensibilizar para fazer a correção necessária desses sentimentos, para saber como eu vou agir no momento de necessidade, de uma palavra que me chega de forma indevida pelo meu irmão, de um fato ou circunstância desagradáveis, de algo que não correspondeu à minha expectativa. Então, corrigirmos esse sentimento.
é o segundo passo. O primeiro passo, vamos lavar os pensamentos na fonte do Cristo. O segundo, corrigir os nossos sentimentos. Tudo isto é protocolo de profilaxia para a nossa saúde espiritual, que, conforme nós sabemos que os espíritos nos esclarecem, refletirá no nosso corpo. E teremos um corpo saudável, completamente no mundo que nós estamos, tão poluído, tanto física quanto espiritualmente. Nós sabemos que 100% ainda não é para agora, mas teremos a tranquilidade, a paz. Muitas das vezes nós ouvimos assim: parabéns, que Deus lhe dê muita saúde. Nós já traduzimos de outra forma, eu digo assim: parabéns, que Deus lhe dê muita paz. Com a paz vem a saúde. E às vezes com saúde você não tem paz. Ou às vezes perde até a paz. Então a paz é imprescindível. E ela virá com essa limpeza do pensamento purificado e com a correção do sentimento. E o terceiro passo, Kardec vai dizer, Emmanuel vai dizer assim: renova as aspirações, renova os desejos, renova a vontade, colocando-as na direção de mais alto. Renovar o desejo, as aspirações, a vontade. Esse desejo, essa vontade é que nos leva a empreender os negócios, seja ele qual for. Eu tenho um desejo, só vou poder concluí-lo, materializá-lo com um negócio, fazendo algo. E esses negócios, muitas das vezes, por estarmos no plano espiritual, eles vão se manifestar de forma material. Então, são os negócios que nós utilizamos todos os dias. No trabalho, na profissão, no lar, nas instituições, instituições beneméritas, de caridade, instituições sociais. É essa aspiração, esse desejo que vai ser manifestado nos negócios. Veja bem como diz Emmanuel: renova as aspirações, renova os desejos, renova a vontade, colocando-as, as aspirações, na direção de mais alto. Então, vamos recorrer de novo a Emmanuel, no livro Vinha de Luz, a lição Vê Como Vives. É a lição 2 do Vinha de Luz. Vê como vives. Ele, inicialmente, ele começa, né, ele baseia essa reflexão dele no registro de Lucas 19:13, que fala da parábola das minas. E chamando os servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ou melhor, renova os seus desejos, renova as suas vontades, negociai. Negociar é isto. Então, nós vamos ver o que Emmanuel nos chama atenção. Ele diz o seguinte: cada criatura, eu, você, todos nós, cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Trabalhos espirituais, diz Emmanuel. O comerciante, comércio, trabalho espiritual, nós vamos pensar assim, né? O comerciante está em negócios de suprimento e fraternidade.
O administrador permanece administrador em trabalho espiritual na Terra? Espiritual. O administrador permanece em negócios de orientação, de distribuição e responsabilidade. Olha só, o administrador. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Todos nós, tá? Chamados a trabalhos espirituais na Terra. A mãe e o pai, os pais, as mães, foram convocados a negócios de renúncia, de exemplificação e de devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso para melhorar o bem-estar do mundo. E hoje, então, né, quantos cientistas estão trabalhando, buscando a descoberta da vacina para o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Somos usufrutuários deste patrimônio que pertence a Deus. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes, tá? Em razão dessa verdade, vê o que fazes. O nome da lição é Vê Como Vives. E aqui ele diz, vê o que fazes. E não te esqueças de subordinar teus desejos, tuas vontades, tuas aspirações a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. É desta forma que nós refletimos: espiritualidade é saúde. Esses 3 passos imprescindíveis para nós. Lavar os pensamentos na fonte do Cristo, nas fontes do Cristo. Corrigir os sentimentos e renovar as aspirações. 3 passos que nos ajudarão à saúde, tanto mental quanto física. E Emmanuel encerra dizendo: não te cristalizes. Alguém, todos nós sabemos o que é um açúcar cristalizado, o que é um mel cristalizado. Não te cristalizes. O que ele está nos chamando a atenção? Não paremos, não paralisemos. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio. Cuidar de mim é a proposta agora, dia 10 de outubro, do Dia da Saúde Mental. Zelo próprio, cuidar de mim. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis, ele coloca esses micróbios intangíveis entre aspas, que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. E nós vemos que o momento que nós estamos vivendo, 2020, e aquilo que nós vemos à nossa frente, o futuro, nos pede movimento, nos pede energia, toda ela direcionada ao bem. Nos pede amor incontestável a todos. Nos pede tranquilidade, paz, harmonização íntima
que só conseguiremos através de propostas, como Cristo nos faz, de renovarmos, renunciar a nós mesmos e dominar a nós mesmos. Todo o Evangelho, todo ele, do primeiro registro da genealogia do Cristo, até o final, quando Cristo se despede de Pedro e dos apóstolos na praia, porque ele é crucificado, ele aparece para Maria, depois aparece aqueles no recinto fechado e depois vai conviver com os discípulos por alguns dias. Nessa última aparição dele, quando ele desaparece e diz, agora eu vou de vez, até esse momento, todo o registro feito pelos evangelistas, do primeiro ao último, dá-nos um sentido de profilaxia, de cuidados necessários para que preservemos a nossa saúde mental, física e espiritual. Que ele, o Mestre Jesus, nos inspire e que possamos ter a disposição de, durante o dia, por várias vezes, buscar o Cristo através do pensamento, através da imaginação, imaginando aquelas cenas maravilhosas dos princípios, das pregações, das curas, do acolhimento e também vivenciando, principalmente, a sua mensagem. Que ele nos ampare, nos envolva sob as bênçãos de nosso Pai Celestial. Que assim seja.